Queridos, vamos passar agora para a palavra de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco hoje, na palavra dEle. E eu queria orar com vocês, para a gente poder pregar aqui nesse momento. Pai, em nome de Jesus, vem falar com o teu povo, vem falar aquilo que o Senhor tem para nós. Que a tua bênção se manifeste no meio do teu povo e que o Senhor venha com uma revelação sobrenatural. E principalmente, Senhor, com uma libertação hoje nesse lugar. Que a tua vontade, Senhor, e através do teu sangue, cadeias que o inferno colocou na vida dos teus filhos para humilhá-los, ó Pai, sejam quebradas essa manhã. Que o Senhor opere, Deus, trazendo revelação da tua verdade, para que as brechas que o diabo entre sejam fechadas e para que as portas que o Senhor tem para nós sejam abertas. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor opere algo tremendo essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre a nossa vida financeira. Eu fiz esse livro aqui já há um tempo atrás, que foi uma sequência de palavras que chama E Comereis o Melhor dessa Terra. E eu vou falar muito de coisas que estão nesse livro hoje. Porque, sabe o que acontece, irmãos? Ao longo de todo esse tempo que eu prego o evangelho e que eu aconselho pessoas, eu vejo pessoas queridas, pessoas tementes a Deus, passando, entra ano, sai ano, a vida financeira totalmente destruída, não há crescimento, não há prosperidade, não há, parece que sobe 2 degraus, desce 3. E uma das coisas que quem estuda a palavra de Deus, quem conhece a Deus, ela sabe que um dos assuntos mais falados na palavra de Deus é sobre a nossa vida financeira. O projeto de Deus para nós inclui uma vida financeira estável, uma vida financeira próspera. A prosperidade, que é o crescimento. Eu não estou falando aqui de mágica, eu não estou falando aqui de que você vai dormir pobre e acordar rico. Se isso acontecesse, a gente não era ruim, né, irmão? Eu não sei você, mas eu já, na minha adolescência, por causa desses filmes que a gente assiste, eu ficava assim, puxa vida, bem que podia, de repente, bater alguém na minha porta, falar que eu tinha um tio rico que morreu, deixou tudo para mim, né? Que eu nem conheci, alguma coisa que a gente vê em filme, né? Alguém já pensou isso? Vai, fala a verdade. Viu? Bem que a gente queria, né? Aí a gente fica assim, e se eu ganhasse na loteria? Mas a gente não joga, e não é para jogar mesmo, tá? Então, mas alguém podia jogar na loteria, ganhar e dar para alguma coisa para mim? Lógico que a gente quer dormir pobre e acordar rico, gente. Todo mundo quer, entendeu? Porém, o Senhor tem algo muito melhor do que isso para nós. E Ele colocou na palavra dEle todos os passos para nós vivermos dessa forma. E o que eu fui percebendo quando eu fui estudando sobre esse assunto, é que, na verdade, às vezes a gente faz algumas coisas certas, mas depois pisa na bola com outras, que são cruciais. Por exemplo, vou dar um exemplo mais clássico, tá bom, gente? Vamos no clássico aqui, para quem é crente de verdade. Quem é crente aqui de verdade? Faz assim, ó, eu sou. Eu declaro mesmo, eu sou de Jesus até debaixo d'água. Sou de Jesus. Tá, quem é crente mesmo, quem é de Jesus de verdade, se eu falar de dízimo para ele, eu já sou dizimista fiel, até de R$1 que eu acho no meio da rua. Hoje em dia você não acha mais R$1, é mais difícil, né? Que eu acho no meio da rua, 10 centavos é do Senhor, porque eu sou fiel mesmo, e vive uma pobreza. Aí você vai ver que ele construiu um alicerce bom e bem feito, da fidelidade, porém, é uma pessoa que as paredes da construção, e isso é o lugar que a maioria dos cristãos falha, que é as 7 colunas, os 7 passos da sabedoria, ele não coloca na vida financeira. E toma um monte de decisões erradas.
Eu não entendo por que sou dizimista fiel. Eu sou dizimista fiel. Mas aí vai fazer negócio, faz negócio com a pessoa errada. Empresta o nome, porque ele é tão bonzinho que ele empresta talão de cheque, empresta o nome para fazer empréstimo, empresta cartão de crédito. Ai, Jesus amado. E Jesus falou assim, filhinho, você leu o que eu disse na minha palavra? Então, baseado nesse, eu só dei um panorama aqui. Eu vou falar um pouquinho. É lógico que eu não consigo pregar o livro inteiro. Mas, gente, eu falo para vocês, leiam o livro. Mara, vem cá, conta para a gente. Vai, rapidinho. Sobre o que aconteceu esse negócio do livro. Vem cá, que aí ninguém vai te ouvir. Dá um microfone. Dá um microfone para a Mara aqui. Vem rapidinho aqui, ó. Ela tá linda hoje, a Mara. Tá arrasando, gente. A Mara tá arrasando hoje, tem que vir. É lindo ou não é, gente? Cadê o Helder? Bem-aventurado tu és, ó homem. Eu fico tímida, viu, gente? Quantas vezes eu falei para você assim, você tem que ler esse livro direito? Muitas vezes. E aí, conta o que aconteceu. Eu comprei esse livro e eu dei a alguém, porque eu achava que esse alguém precisava mais do que eu na época. A pessoa contando a história, eu disse assim, não, eu vou presentear, que depois eu pego o meu. E aí, o que aconteceu? Presenteei, não peguei o meu. E aí, foi acontecendo certas coisas e chegou um nível da vida nossa que eu e Helder precisou vir pedir ajuda à pastora. A gente passou pelo encontro, e no encontro disseram assim, vocês têm que... Poblan falou sobre confessar. Reencontro. Não, confessar. Confessar. Foi no reencontro. E isso. aí, de outubro para cá, eu e Helder tem passado no financeiro assim. E aí viemos para a pastora confessar. No confessar, e aí a gente tomou uns tapinha bom. Mas foi com amor, não foi? Foi com amor, foi com amor. Eu sou brava. Ela bate com amor. E aí é como eu faço com os meus filhos. E eu bato, depois eu beijo. E aí passou uns 2 dias e eu disse assim, saí daqui, ela me falou umas palavras, que a gente tinha na mão a ferramenta e a gente não buscava, né? Assim, usar da ferramenta que tinha. Aí chegou em casa e eu fiquei olhando assim para o rack, que a pessoa me devolveu o livro, ela achou que eu emprestei. Eu fiquei olhando para o rack assim, aí olhava. Peguei o livro, li em 2 horas, porque eu leio devagar, gente, em 2 horas. Mas eu tomei tanta surra, que eu disse, gente, eu errei o tempo todo, porque eu achei que o outro precisava mais do que eu. E aí, se eu tivesse, talvez, lido naquela época, muitos erros eu não cometia. E um dos erros que me pegou muito foi a emoção. Eu agi muito, eu deixei de ouvir o Espírito Santo e ouvi muita emoção. Então, apanhei muito. Mas estou tentando agora reconstruir tudo. Amém. E é o começo de... Ela já está vestida como rica? Já. Agora? De biquinho vermelho. Biquinho, né? Vamos aplaudir o Senhor pela vida da Mara. Glória a Deus. Mas sim, Deus está começando um tempo novo. É lógico, ela leu isso a semana passada, né? E começa a ter. Eu queria ler com vocês Isaías 1,19, que é uma promessa de Deus para nós. E eu quero que você entenda agora, porque muitas pessoas são tão espirituais, mas tão espirituais, que acham que dinheiro não é coisa que Deus se preocupe na nossa vida. Assim como Ele se preocupa com a tua saúde, assim como Ele se preocupa com que a sua casa tenha o bem-estar, seja uma casa de harmonia. Ele se preocupa sim com que você seja bem-aventurado, com que você não passe por humilhação, com que você não passe a falta do pão, com que você tenha para emprestar e não pedir emprestado, para que você tenha o que dar e abençoar outras pessoas. E olha uma promessa, vai por aqui, Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Se vocês estiverem o quê? Dispostos a obedecer. Muita gente gosta só da promessa, né? Lembra que eu conto para vocês? Que toda promessa tem um C? Porque Deus prometeu, mas você cumpriu antes o negócio que estava falando antes? Não.
Não fez, então não tem a promessa. E eu queria ler com vocês agora. Lucas 6, do 47 ao 49. Deixa eu falar uma coisa para você. O cumprimento de judeus é o shalom. A gente fala shalom. O shalom é mais do que paz. O shalom fala de uma prosperidade em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas. Então, quando você declara o shalom e você recebe o shalom, você está recebendo realmente essa bênção que Deus quer te dar, para que você tenha paz na vida financeira. Agora eu queria ler essa passagem, que diz, uma bem conhecida, mas eu queria que você começasse a enxergar isso como a construção de uma vida financeira estável e feliz. Diz assim: eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as... Ok. É como o homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como o homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu. E sua destruição foi completa. Então vamos pensar que a nossa vida financeira, ela deve ser construída. E os pais devem ensinar aos filhos para que desde cedo eles construam uma vida financeira inabalável. Porque quando fala que vieram, aqui fala as torrentes, mas na outra versão fala as chuvas, o vento, quer dizer que nós vamos ter dias sim de tempestades na nossa vida. Que quando a gente faz o correto, não quer dizer que você não vai ter dias de tempestades. Mas é uma casa bem alicerçada. Ela pode passar alguns danos, mas ela logo se reedifica, porque ela é bem alicerçada. Vocês estão me entendendo? E assim tem que ser a nossa vida financeira, bem alicerçada. Eu vou colocar mais ou menos como eu fiz no livro. E é óbvio que eu não vou conseguir falar tudo que fala aqui, vou dar um en passant e espero que você leia, porque a maioria aqui já comprou o livro. Deve estar perdido lá dentro da sua estante. Então, leia, porque vai ser bênção para a sua vida. O que são os alicerces? Vamos começar pelos alicerces. O alicerce de uma vida financeira abençoada na palavra de Deus é a fidelidade. Vamos ler essa passagem da palavra de Deus que está em Provérbios 28, 20, o que ela diz sobre a fidelidade. Provérbios 28, 20. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Aqui está comparando as duas situações, daquele que tenta enriquecer do seu jeito, sabe? E daquele que é fiel a Deus. A fidelidade a Deus, ela é apresentada, no livro está bem detalhado, com vários versículos, várias passagens bíblicas. Esse livro tem tanta passagem bíblica, mas tem tanta passagem bíblica, que não dá para você falar que não é da Bíblia, tá bom, gente? Que metade do livro é passagem bíblica. Para te falar. A fidelidade fala dos nossos votos e daquilo que Deus manda a gente fazer com o nosso ganho, assim que nós recebemos. Fala de dízimos, de primícias e das nossas ofertas. O dízimo, irmão, ele é muito claro na palavra de Deus. A palavra de Deus já usa a palavra dízimo, que quer dizer 10%. 10% daquilo que eu ganho. É do Senhor. A Bíblia não diz nem assim, você vai dar para o Senhor. Fala, você vai devolver para o Senhor, porque ele não é seu. Então, quando nós, em Malaquias, capítulo 3, fala muito bem sobre essa questão, ele até usa uma expressão até que é chocante para a gente, porque fala assim, roubará, pois, o homem a Deus? Sim, eles roubam nos dízimos e nas ofertas alçadas. Essas ofertas alçadas são as primícias. Numa outra tradução mais fiel. Por quê? Porque o dízimo, diferente de oferta,
o dízimo não é nosso. Tudo que nós ganhamos, nosso é 90%, mas 10% é do Senhor. E é uma forma como Deus prova o nosso coração. É uma forma como Deus molda o nosso coração. Aí é óbvio, irmãos, que você não tem como falar: Deus, como é que faz para eu mandar um pix aí para o céu? Não tem pix para o céu. Você entrega na casa do Senhor. Naquela época, no tempo do Antigo Testamento era no templo. No tempo que não tinha o templo, era para os sacerdotes, era para aquele que Abraão entregou para Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, antes de existir templo. Então, o dízimo sempre existiu. O dízimo não é da lei. O dízimo sempre existiu. E depois fala: não, na graça não rompeu. Não, quando Jesus citou sobre o dízimo, nem é muito citado no Novo Testamento, porque já era uma prática tão natural. Era assim, no Novo Testamento você viu ele mandar tomar banho? Não, porque tomar banho você toma. Deus precisa mandar você tomar banho? Porque é uma prática natural, você vai tomar banho. Bom, a gente se espera que seja, né, irmão? Pelo menos aqui você tem chegado cheirosinho, então a gente acha que está tudo ok. São práticas tão naturais, você não fica falando. Mas quando Jesus foi confrontar religiosos, ele chega para os religiosos e fala assim: vocês estão tão preocupados em dar o dízimo, em fazer isso, isso e aquilo, e fala do dízimo. E esquecem da misericórdia, de cuidar do pobre. Eu estou parafraseando, tá? Falando em palavras mais simples aqui. Aí Jesus já fala assim: vocês devem fazer aquelas coisas, quer dizer, vocês têm que continuar dando dízimo, mas não esquecer dessas outras. Ele não está tirando o dízimo ali. A primícia, ela diz respeito a uma oferta que você dá para consagrar. É uma oferta. O valor é determinado porque naquela época essa oferta era a primeira colheita. Então, quando eles faziam uma primeira colheita, eles escolhiam o melhor daquela primeira colheita. Quando o gado dava cria, o primeiro que nascia era entregue ao Senhor como uma oferta. Aí isso já é uma oferta, é algo voluntário, mas ele também diz de fidelidade, porque diz que ao você entregar essa coisa voluntária dessa oferta, você está consagrando tudo que você tem ao Senhor. Hoje em dia, eu uso a minha primícia que eu entrego ao Senhor, eu costumo dar essa primícia calculando, dividindo por 30, porque o nosso salário hoje corresponde a 30 dias, então eu divido por 30 como se fosse o primeiro dia. Mas tem um pastor amigo meu que ele costuma fazer o quê? A primícia para ele entrega o salário todinho dele de janeiro. Tem outro que não tem uma forma, mas é uma forma de você consagrar, como se aquilo representasse o seu primeiro ganho, a sua primeira colheita. Mas sabe qual é a beleza dos dízimos, das primícias e da oferta? É que ele tem que ser voluntário e com um coração alegre. Se for, tem que dar, né? Fazer o quê? Não dê, porque Deus não recebe. Deus não recebe. O que Deus recebe primeiro, o que vai para o Senhor, uma vez eu vi um pastor explicando isso, o que vai para o Senhor é a sua atitude de coração. E a parte de dinheiro fica para a igreja que você é alimentado. Isso não é uma coisa que você dá em qualquer lugar. Eu vou dar para isso. Não. É no lugar que você é alimentado que você entrega isso. E um dia eu vou explicar melhor, a gente pode dar um estudo melhor sobre dízimo, primícia, que hoje não dá tempo de eu parar em tudo isso aqui. E as ofertas, são essas ofertas de culto, como a palavra de Deus diz: não venha diante de Deus de mãos vazias, sempre traga algo para oferecer ao Senhor. E esse algo, irmãos, pode ser uma moedinha, porque quando aquela viúva chegou com moedinhas, e outros ricos davam um monte de dinheiro, Jesus falou: essa mulher deu mais que todo mundo, porque o que Deus vê é a atitude do nosso coração. É aquilo que aquilo representa para mim. Esses são os alicerces. É ali que a gente constrói primeiro
casa, a nossa construção de uma casa abençoada por Deus. Mas entenda, é só o alicerce, porque você vai ter que construir ainda em cima. Agora, irmãos, o que você acha? Eu vou perguntar aqui para alguém. Vamos perguntar para a Elisângela aqui. Elisângela, existe uma palavra assim, eu sou meio fiel? Quem é meio fiel, o que ele é? Infiel. Porque fidelidade, ela é uma característica, é um caráter. Então, não existe pessoa meio fiel. Ah, Deus, eu tenho um meio alicerce. Alguém aqui é construtor? Não? Ninguém mexe com construção aqui? Oh, estamos precisando ter ou engenheiro, ou construtor, ou arquiteto aqui na igreja. Não tem engenheiro, consultor, arquiteto, nada disso? Bom, então eu posso falar qualquer besteira que todo mundo vai acreditar. Ótimo. Mas é meio óbvio, né, gente? Numa construção, você moraria numa casa construída com um alicerce meio fiel? Olha, o alicerce é meio bom. Você vende, né? Apartamento. Você vende casa, apartamento e fala assim, olha, o alicerce é meio bom. Alguém compraria uma casa assim? Olha, teve dia que a gente colocou um concreto bom, teve lugar que o concreto não era muito bom, não. Mas, olha, teve vários que o concreto era bom, mas tem uns buraquinhos ali, tudo. Está tudo ok. Assim é a gente quando a gente é meio fiel, gente. E olha, eu posso falar isso com você com autoridade. Porque desde o dia que eu aprendi sobre dízimo, eu sou fiel ao Senhor. Rigorosamente fiel. Eu prefiro errar pelo muito do que errar pelo pouco com Deus. Na dúvida, eu dou a mais. Eu devolvo ao Senhor a mais para não ficar devendo para Deus. Aí, se eu devolvi o que era mais do que era dele, fica como oferta, tudo bem, porque ele merece, ele é digno, então tá bom. Não tem problema. Desde o dia que eu aprendi sobre primícia, eu sou fiel. Desde o dia que eu aprendi sobre oferta na casa de Deus, aonde eu vou, eu entrego minha oferta. Eu posso estar num lugar onde eu fui convidada para pregar. Eu entrego minha oferta. Se eu estou num lugar, eu vou ofertar, porque eu não estou ofertando para homens, eu estou ofertando para o meu Deus, que me levou naquele lugar de bênção sobre a minha vida. Não importa, não importa. Isso é fidelidade. Aí a gente vê as colunas. Depois que você constrói o alicerce, vem as colunas. E a principal coluna se chama generosidade. Esse capítulo de generosidade é muito bom, porque ensina um bocado sobre generosidade. Vamos ver Provérbios 11, 24 e 25? Provérbios 11, 24 e 25. Vamos ver lá se coloca. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem em pobreza. Esse é um dos versículos. Olha, o generoso prosperará, e quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso prosperará. A generosidade, ela deve ser manifestada em várias situações. A generosidade também é um caráter da pessoa generosa, um caráter transformado, porque ninguém... ou você é generoso ou você não é generoso. E a generosidade, ela aparece em vários aspectos da nossa vida. Também na vida financeira. O generoso, quando ele sabe que uma pessoa está passando dificuldade, ele tem desespero, ele tem prazer em ajudar aquela pessoa dentro daquilo que ele pode. Mas sempre isso. A generosidade, você deve ajudar naquilo que você pode. Quando você dá um dinheiro que você usou o seu cheque especial, querido, você acabou de emprestar um dinheiro que não é teu. E a gente não pode emprestar o que não é nosso, nem dar o que não é nosso. A gente só pode dar aquilo que é nosso, ok? Então, já vai aprendendo isso aí.
A generosidade, ela faz com que você tenha prazer em ofertar para uma pessoa necessitada. No dia, como tem a semana que vem, que é a bênção do repartir, que nós trazemos alimentos para dar para as pessoas carentes, ela tenha um compromisso com essa generosidade. A generosidade, ela se manifesta nesse momento. Agora, dá para você perceber, ó, é só você que vai saber disso, tá? É você e Jesus que vai saber isso. Se enquanto eu estou falando sobre finanças, aqui você está ficando bravo, está dando mal-estar, está quase vomitando, você está precisando ter uma dose de generosidade. Deus precisa te transformar nisso. Porque o contrário da generosidade é a avareza. E normalmente a pessoa que tem avareza, que tem amor ao dinheiro, que tem apego ao dinheiro, o que acontece? Ele, na hora que a igreja fala de oferta, você já viu o gato quando fica bravo? Que levanta o pelo aqui, ó? Tem gente que quase você vê o cabelinho dele fazendo isso aqui, ó. Na hora, por quê? Porque não tem aquela generosidade. Está sempre achando assim, estão querendo me roubar. Estão querendo me roubar. Estão querendo tirar o que é meu. E pessoas assim nunca prosperam. Pode ver, não prospera. Não prospera. A pessoa que sempre quer reter. Ela acha que retendo é que ela vai ter. Não, é administrando bem que você vai ter. E também, eu não estou falando aquela generosidade burra não, tá, gente? Porque tem uma generosidade burra, tá? Que é você dar o que você não pode. Errado. Eu estou falando de você dar o que você pode. Porque sempre a gente tem algo para dar. Sempre a gente pode sim fazer algo. Mas a gente tem que primeiro saber administrar bem os nossos bens. E usarmos de generosidade com a nossa vida, com as nossas finanças, na hora da oferta. Sabe, quando se fala, gente... Vamos fazer uma oferta especial de pacto? Faça uma oferta especial de pacto. É aquele dia que você dá uma oferta mais significativa para o Senhor. Teve momentos da nossa vida que nós fizemos isso. E hoje eu vou falar para vocês, não para me vangloriar, mas como testemunho. Porque muitas das coisas que o Senhor me deu hoje eu posso ter na minha vida, eu não sou rica. Estou bem longe de ser rica. Não tenho casa própria, ainda, mas vou ter. Em nome de Jesus. Se o Senhor quiser me dar, mas também Deus nunca permitiu que eu morasse mal. Um dia eu orei para Deus e falei, Senhor, as pessoas têm casa própria. Faz tempo isso, faz bastante tempo. Meus filhos eram jovens ainda. E eu não tenho casa própria, Senhor. Aí o Espírito Santo veio docemente e falou assim, é verdade, né? Mas algum dia te faltou o teto? Não. Algum dia você morou mal? Não. Então, eu tenho suprido a tua necessidade. Eu vou contar para vocês, o dia que nós passamos uma situação, como vieram torrentes, como a gente fala, aquelas tempestades, meus filhos eram adolescentes ainda, jovens, e passamos uma situação financeira bem apertada mesmo, assim, um negócio que a gente não podia pagar o aluguel da casa. Deus é tão lindo, que esses que têm o alicerce bem firme, que têm colunas bem firmadas, que nós tínhamos, eu e meu esposo, sempre tivemos, no tempo dessa sequidão, sabe o que Deus fez para a gente? Deus é lindo, né? Um amigo nosso deu uma casa para a gente morar de graça durante 1 ano. A casa era uma casa meio de veraneio nele. Era longe da igreja, mas não tem problema, porque era uma casa que era na beira da represa do Guarapiranga, tinha lareira, tinha um jet ski na garagem. Esse é no meu momento de pobreza, gente. Deus não é maravilhoso? E durante 1 ano exatamente nós moramos lá, até que tudo se recuperou e a gente pôde voltar. E assim, tá certo, né, que a gente acordava 5 horas da manhã para poder ver, a gente tomava café,
vendo o sol nascer na represa, era lindo. E contava todas as lombadas que tinham, acho que eram umas 40 lombadas que a gente passava, né? Para chegar aqui. Mas era um tempo de família, que foi um dos tempos mais preciosos que nós tivemos de família, né? Porque era tudo junto, né? Porque era tão longe que tinha que ser tudo junto mesmo. Mas até no tempo da nossa dor e da nossa adversidade, o Senhor vem e nos... Assim, eu não tinha casa própria, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel. Mas o Senhor não nos abandona. É isso que Deus faz na nossa vida. E nós precisamos reconhecer. Mas existiam essas colunas da generosidade. Também existiu o alicerce da fidelidade, a coluna da generosidade. E a generosidade, irmãos, se você não tem, se você está percebendo agora que essa palavra está te incomodando de alguma forma, Deus quer mudar isso dentro de você. Deus quer mudar isso dentro de você. Eu e o meu marido já doamos carro, já doamos a nossa herança. E, irmãos, nunca me faltou nada. Eu não tive casa. Mas a herança que meu marido tinha, que era o dinheiro para se comprar uma casa, nós tivemos uma direção, sentimos nossa igreja e nós doamos ao Senhor, integralmente. E eu não falo isso para me vangloriar, mas para te falar assim, Deus não deve nada para ninguém. O nosso apóstolo falava muito isso. Quando você é generoso com o Senhor, com aquilo que você tem, Ele não deve nada para ninguém. Ele cuida da gente, Ele cuida da gente. E a outra parte, que são as paredes, vamos dizer assim, da prosperidade financeira, de uma prosperidade construída. Porque, olha, irmão, não é prosperidade, dinheiro que vem muito rápido. Porque na grande maioria, 90 e quase 9% das vezes, de alguém que recebeu dinheiro muito rápido, ele em pouco tempo estava pior do que ele era antes, de pobreza. Mas o que Deus tem para nós é uma prosperidade construída. A gente vai construindo. E, bem-aventurado vocês jovens, porque vocês têm tempo de construir uma prosperidade, viu, Agliston, na tua vida. Estou vendo o Agliston aqui interessado, glória a Deus. Eu gosto quando o povo está olhando e está ouvindo o que eu falo, né, Bruno? O Bruno está ali atento também. Bruno é jovem, o Léo é jovem. Vocês têm tempo de construir isso. Essa prosperidade, vocês têm mais tempo do que a gente que é um pouquinho menos jovem. Vou falar velho porque homem e mulher de Deus não fica velho. A gente fica menos jovem, só isso. E vocês podem construir isso. E agora prestem muita atenção, e quando vocês lerem esse livro, leiam com muita atenção, porque é o lugar que mais as pessoas falham. Sabedoria para administrar. E a sabedoria, a palavra de Deus, ela vai construindo, depois lá no meu livro você vai ver lá tudo direitinho, ela tem 7 alicerces. Eu vou falar os 7, mas eu vou falar hoje só de um mais profundamente. Temor do Senhor, prudência, conselho, inteligência, conhecimento, justiça ou verdade e diligência. Eu já vou avisando. Você é preguiçoso? Então toma vergonha, porque preguiçoso só empobrece, não enriquece não. Ai, tudo é difícil. Ai, levantar da cama é difícil. Ai, trabalhar é difícil. Ai, o chefe falou bravo comigo. Ai, eu sou tão... Ai, eu não vou aceitar que falem assim comigo. Então, aguenta ser pobre pro resto da tua vida. Porque eu nunca vi ninguém que cresceu sem engolir sapo na vida. Aqui os mais velhos que já trabalharam em muito lugar. Você já engoliu sapo, Niva? Um bocado, né? Mas você construiu. Hoje você tem as filhas formadas, uma casa alicerçada, a sua casa, porque você se submeteu. Então essa história... Hoje os jovens estão muito frufru, gente. Ai, mamãe, eu não vou trabalhar mais, porque o chefe gritou comigo. Ora, e daí, meu amado? Vai virar homem.
Vai virar mulher de verdade. Vai lá ver o que é não ter o que comer, para ver se você aguenta chefe gritando, ônibus apertado. Aí o ônibus estava muito apertado, eu não suporto, eu tenho claustrofobia. Vai a pé. Mas vai trabalhar, larga a mão de ser preguiçoso, de ser folgado. Porque aí tem gente que acha que Deus vai abençoar dessa forma. Ele cheio de tititi. Ai, eu não trabalho depois das 6. Não, se Deus quiser, você não vai precisar trabalhar. Mas um dia, seu emprego precisa... aqueles funcionários, né? Que são ótimos, esses funcionários. Diz que ele sai 5h30. 5h25 já está arrumando a bolsa. Se for de bater cartão, para que ele já quer estar assim, na maquininha do cartão, quando o relógio vira, está lá. Irmãos, não prospera. Não prospera. Não prospera. Aí vem todos esses ensinamentos da palavra de Deus. Hoje eu estou aqui citando um pouco da diligência. A diligência é você ser o melhor aonde você está. A diligência é você fazer muito bem feito. Você contrataria um profissional como você? Primeira coisa. Não importa qual é a sua profissão, não importa o que você faz, mas daquilo que você faz, que você seja o melhor. O melhor. Honre o nome de Jesus sendo o melhor. Outro dia eu escutei uma coisa que eu fiquei feliz, nem lembro quem foi que me falou. Que alguém falou de alguém que foi arrumar emprego e falou que era crente e a pessoa falou, eu gosto de contratar crente. Ai, que gostoso ouvir isso. Que bênção. Agora é terrível quando a gente escuta assim, eu não quero contratar crente não, crente é muito preguiçoso, crente vive querendo faltar, crente não fica até mais tarde, crente mente. Está desonrando o nome de Jesus, além de tudo. Então, seja o melhor naquilo que você faz. E a última coisa que eu vou falar, não, né, é quase a última, já estou terminando, gente, eu sei que está em cima da hora aqui. É sobre a prudência. Você sabe o que é prudência? Isso que muitos cristãos não têm na vida financeira. Eu vou ler aqui. Virtude que faz prever e procurar evitar as inconveniências e perigos. Cautela, sensatez, juízo, precaver, preparar-se antecipadamente. O prudente é aquele que prevê, previdente, sagaz. Provérbios 1:5 diz assim, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade. A prudência é uma das coisas que mais falta na administração de bens dos homens e mulheres de Deus. E Deus quer ensinar você a ser prudente. O que é antever as coisas. Porque tem gente que é assim, passa um perrengue, aí tem um dia, vamos falar de quem trabalha autônomo, tá? Vou dar um exemplo assim. Aí está passando aqueles apertos financeiros, de repente, naquele dia conseguiu um trabalho que teve um ganho lá. Uau! Ao invés de ser prudente e falar, vamos pagar as nossas contas e vamos deixar isso aqui guardado, separado do nosso dízimo, a nossa primícia, oferta, e o restante vamos guardar para os dias que não aparecerem tanto trabalho. Não, já sai para comer no Outback. Já gasta tudo numa saída só no shopping. Aí falta o trabalho no outro dia, não tem mais. Deus não me abençoa. Ele abençoou, você não soube administrar aquilo que Ele te abençoou. E os telhados dessa construção, isso, os músicos podem vir vindo, que eu estou terminando aqui. É algo tremendo que você precisa estudar com cautela. Irmãos, eu estou falando sério sobre isso. Porque eu não sei se você sabe, nós estamos num ano difícil, financeiramente. E é um ano
que é conhecido como ano sabático, no calendário judaico. E existe, todo ano sabático é um ano em que a terra deveria descansar. Então, é um ano que a gente tem menos colheita e mais dificuldade. E por isso nós temos que ser muito mais habilidosos e espertos para... Um dia a gente vai pregar sobre isso, que é uma outra pregação enorme. Que Deus sempre falava do ano sabático, do descanso, tá, mas não vou entrar nisso hoje. Então, nós vivemos num tempo em que a sabedoria tem que fazer parte da nossa vida e as brechas têm que ser fechadas. Irmão, se você estava sendo meio fiel, faça um voto com Deus a partir de agora. Não tem isso de meio fiel. Não retenha o que não é teu. E existe uma coisa que eu chamo de ladrões da prosperidade. A gente encontra isso, tudo isso, quase tudo que eu escrevi aqui é baseado no livro de Provérbios, que foi escrito pelo homem mais sábio e mais rico da terra. Então ele aprendeu vivendo. E a gente deve aprender, irmãos, no capítulo que eu falo sobre conselho, eu já vou te dar um conselho agora. Não se aconselha com quem é pior que você. Aí você vai tomar conselho financeiro de alguém que só fez besteira na vida. Aí alguém que é mais sábio, que é mais vivido, mais espiritual, vai te dar um conselho e você não ouve. Nós temos o conselho de Salomão aqui, na palavra de Deus. Por que não ouvir o conselho que ele deixou para a gente enriquecer? E aqui, falando dos ladrões de prosperidade, nós temos algumas coisas. Eu vou só citar, porque não dá tempo de eu pregar sobre tudo isso. A cobiça e a ganância são um dos maiores ladrões de prosperidade. Quem aqui, não precisa me contar não, tá? Mas que você já caiu em alguma mentira que te roubou de alguém oferecendo um ganho mais fácil para você? Faz assim às vezes. Não, se você investir aqui, olha, eu vou dar tantos % para você, é muito mais. Gente muito rica caiu nisso, gente. É a ganância. É a cobiça. É querer ter o que não pode. Confiar nas riquezas. A nossa confiança está em Deus. As nossas riquezas são nossos servos e não nossos senhores. A nossa confiança está no nosso Deus. Segura essa. Prostituição, adultério e vício traz pobreza. Olha na palavra. Ser fiador ou emprestar nome. Você empresta a sua escova de dente? Então por que você empresta seu nome que vale mais que a escova de dente? Aí não empresta. Nem para pai, nem para mãe, nem para filho. Para ninguém a gente empresta nome. Tá? Hã? Escova de dente, meu filho, eu tinha tanto nojo, porque nem do meu marido, não gostava dessa história, não. Ah, mas você não beija? Beija. Beijar, beijar. Escova de dente é outra coisa. Isso não. Preguiça, eu já falei. Suborno. Subornar e ser subornado traz pobreza. Sociedade com ímpio e opressão ao pobre. São, na palavra de Deus, os ladrões da prosperidade. Eu dei um en passant para você aqui. Sabe por quê? Porque eu tenho percebido que a gente já pregou, já ensinou, mas a gente sempre tem que estar sendo lembrado. E eu gostaria de orar aqui hoje por aquelas pessoas que precisam que realmente haja uma mudança total na vida financeira, mas que vão fazer um compromisso de fazer a palavra de Deus, de cumprir a palavra de Deus na sua vida. Não só do dízimo, não é só disso que eu estou falando, mas em todas as áreas. Vocês vão buscar o conselho de Deus.
E eu chamo vocês de novo. Gente, não é porque é meu livro, não. É porque eu sei que isso daqui pode tirar muita gente do buraco. Eu quero que essa igreja saia do buraco. Eu quero que a gente passe por esse ano sabático sem as dores da escassez. Que a gente possa passar ele com sabedoria. Que você possa passar esse ano, e não só esse ano, e a partir do ano que vem, que começa tudo novo, você possa construir uma vida consistente de prosperidade na sua vida. Então eu quero orar, eu quero que fique no seu lugar em pé. Aqueles que hoje decidem que vão construir essa vida. Se você já tem construído, mas você quer fazer um voto de novo com Deus, pode ficar de pé também. E também você, diante disso, que está passando por dificuldade, nós vamos orar agora sobre isso.